Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar nesse congresso, importante congresso, ter um espaço para a gente discutir sobre endocardite infecciosa. Agradeço a figura do House, o convite para estar aqui, né? E, bom, quero declarar que não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação, e esse vai ser o roteiro da aula. Eu vou falar primeiro a transformação epidemiológica que a doença vem apresentando nos últimos anos e os avanços do manejo. Acho que a maior parte deles são relacionados ao diagnóstico de endocardite. Então eu optei por trazer os novos critérios diagnósticos propostos de Duke, e aí eu vou apresentando onde vieram esses avanços e trago alguns dados sobre avanços microbiológicos e algumas inovações de tratamento antimicrobiano e cirúrgico. E falar um pouquinho da profilaxia. Então, se a gente seguir papers, a literatura internacional, claramente a gente está vendo uma transformação do ponto de vista tanto do hospedeiro quanto do parasita endocardite. A gente está mudando de um cenário epidemiológico de uma doença que acometia jovens com doença reumática e está mudando para um paciente idoso com valvopatia degenerativa, invadido, em terapia intensiva. E do ponto de vista microbiológico, as endocardites que eram predominantemente streptocócicas agora transitam para micro-organismos de origem hospitalar e predominam os estafilococos. Agora, será que isso ocorre de maneira homogênea no mundo? Como é que fica a América Latina, né? Esse, eu acho que é o único estudo que faz uma comparação regional aí no globo, e a gente vê que os dados da América do Sul diferem da Europa e América do Norte, olhando publicações internacionais. Então a gente tem pacientes com menor idade do que os países desenvolvidos, a gente tem mais doença em valvopata com válvula nativa e uma doença com quadro clínico mais prolongado. Também uma prevalência maior de streptococcus e uma maior proporção de hemoculturas negativas. Quer dizer, parece que a gente está ainda num cenário anterior do que está acontecendo na Europa. Isso está em transformação também no nosso meio. Esses dados que eu levantei pelo DataSUS de internações por doença reumática. Então a gente vê que a doença reumática aguda, as internações, vem caindo de maneira vertiginosa, mas as internações por sequela valvar de moléstia reumática ainda caem, mas numa frequência menor. Isso mostra que a gente tem ainda um grande contingente de sequelados de febre reumática sob o risco de desenvolver endocardite no nosso meio. E aí, numa perspectiva histórica, esse ano a gente revisou a nossa série histórica desde 78 na instituição, no INCOR, as infecções valvares. Então veja que elas se distribuem, são 1.800 episódios que se distribuem aí de maneira relativamente homogênea ao longo das décadas. E o que a gente observou é que realmente a idade dos pacientes era de uma média de 30 anos, subiu para mais de 50 anos. A doença reumática declinou como doença de base do paciente. Quase metade dos nossos pacientes hoje tem prótese valvar e os estreptococos tiveram uma queda e um platô nos últimos anos. Do ponto de vista das complicações, eventos embólicos, que era menos de 10%, hoje aí ficam em torno de 20% dos pacientes. Surpreendentemente, metade dos pacientes hoje chegam ao PS com insuficiência cardíaca congestiva e metade deles hoje são submetidos à troca valvar. E para mim o dado mais surpreendente é que hoje 30% dos pacientes, quase isso, tem abscesso perivalvar. Lógico que nós estamos trazendo dados de um centro de referência. Então, provavelmente um hospital geral, um hospital não especializado em cardiologia, tenha números um pouco diferentes desses. E a mortalidade aumentou nos últimos anos, mas quando a gente ajusta para fatores de risco, idade, prótese, infecção por áureos, embolia e abscesso, a gente vê que a gente está diminuindo a mortalidade nos últimos anos. Interessante que, desde os anos 80 até hoje, a gente usa os mesmos antibióticos para tratar endocardite. Ampicilina, ceftriaxone, vancomicina, aminoglicosídeo. Possivelmente o arrojo na técnica cirúrgica e a melhor atendimento em terapia intensiva que levou a esse desempenho. Falando dos critérios de Duke, historicamente, von Rhein apresenta
a classificação em possível, provável, rejeitado, introduz esse conceito. David Durack, da Universidade de Duke, em 94, aprimora incorporando o ecoesofágico para o diagnóstico. E a principal modificação, a mais aceita, é em 2000 por Lee e colaboradores. E aí surgem algumas modificações, até que ano passado, pesquisadores da Universidade de Duke e a Sociedade Internacional de Infecções Cardiovasculares fazem uma nova proposta. Aí não é um estudo validado, é uma proposta dos novos critérios diagnósticos, e aí envolveram 25 especialidades, né, dos 5 continentes, tem até o Cláudio do Rio de Janeiro, aqui do Brasil, e revisa as novas técnicas e faz uma proposta nova para diagnóstico. Então, o primeiro ponto é o padrão ouro, que é o histológico, né? E havia carência da definição, o que é uma endocardite ativa do ponto de vista histológico, e cria-se uma definição. Acho que isso é importante para que daqui para frente os estudos homogeneizem esse parâmetro, que é um padrão ouro, e mais, ele traz uma caracterização do que é uma doença aguda e subaguda crônica. Essa padronização me parece interessante para que os trabalhos doravante tratem, a gente possa olhar a histologia e fazer melhor prognóstico pós-operatório, classificando como aguda, subaguda, algo que a gente não tem hoje trabalho na literatura nesse sentido. Na nossa instituição já instituímos essa nova padronização. E incorpora também, novas técnicas, como foram apresentadas na aula anterior pelo professor João Renato, como metagenômica, hibridização in situ, né, técnicas de sequenciamento, como um dado independente para diagnóstico. Aqui uma endocardite aguda, representada com uma vegetação valvar com infiltrado polimorfo nuclear, e um quadro subagudo com a base da vegetação já se transformando, com neovasos e um infiltrado que vira de polimorfo para linfo, ístio, citário. E uma endocardite crônica, já com calcificação, né, um estroma aqui todo alterado, e uma infecção envolvendo macrófagos tumefeitos, provavelmente mostrando uma infecção de lenta desenvolvimento. Esse caso era uma endocardite por Coxiella burnetii. Do ponto de vista microbiológico, os novos critérios, eles atualizam os critérios de Duke, removendo a obrigatoriedade de 10 horas de intervalo entre a coleta das culturas para demonstrar o caráter perene da bacteremia. Isso era muito difícil de ser obtido e foi removido, mas persiste a boa prática de coleta de 3 pares de hemoculturas em punções independentes. Aí criou-se também uma nova definição do que são micro-organismos típicos e atípicos. Na definição antiga, típicos eram Strepto do grupo Viridans, Enterococcus da comunidade, Staphylo aureus. E aqui amplia-se para um número maior de micro-organismos, e que seria um critério maior se eu tivesse 2 hemoculturas positivas para o micro-organismo típico. E aí entraram como típico todos os enterococos, todos os strepto menos pneumococo piógenes, granuligatella, a biotrófia gemela, o lugdunensis, que é um coagulase negativo muito agressivo, e quando eu tenho uma prótese valvar, aí entram os micro-organismos de pele, que comumente fazem infecção no primeiro ano, gram-negativos hospitalares e fungos, né? E os atípicos, são todos os demais, aí eu necessitaria de 3 frascos para considerar isso um critério maior. Da onde partiu a ideia dos streptococcus, desse estudo com 6.000 bacteremias por streptococo, e vejam, o grupo Viridans, quando ocorre bacteremia, a chance de ter endocardite associada é muito alta. Os demais micro-organismos são bacteremias muito mais frequentes, mas com menor associação com endocardite, principalmente o pneumococo e o piógenes, que estão relacionados talvez a pneumonias, a infecção, a erisipela, outros sítios de infecção. Já tem uma lista de novos micro-organismos pleiteando aí um lugar ao sol. Também eles estão sendo propostos como tornarem-se típicos. Eu acho que essa lista deve aumentar nos próximos anos. Do ponto de vista de micro-organismos que não crescem em hemoculturas. Já em 2000, Lee e colaboradores propuseram que a sorologia para Coxiella burnetii fosse considerada um critério maior, e agora incorpora-se técnicas de biologia molecular para Coxiella como um critério maior, e a sorologia para Bartonella, Henseley e Quintana, ou biologia molecular, como um critério maior,
né? Esses micro-organismos, Bartonella e Coxiella, já foram identificados no estudo do Rio de Janeiro, feito pela colega Cris Lamas, no Instituto Nacional de Cardiologia. Ela fez extração de DNA de parafina de 48 biópsias valvares. Ela fez isso na França e encontrou 6% de positividade, uma positividade relativamente baixa, mas a técnica podia ter problemas envolvidos com a sensibilidade por ser extração de DNA de parafina. Eu trouxe aqui um dado nosso. A gente fez um estudo prospectivo onde a gente tem feito sistematicamente sorologia para Bartonella e Coxiella em todas as hemoculturas, todas as endocardites que têm hemocultura negativa. E isso não está publicado. Eu pedi permissão para uma aluna que está fazendo a monografia. A gente tem lá, de 1.087 endocardites comunitárias, 300 tinham hemoculturas negativas, fizeram sorologia. A gente encontrou 31 casos de Bartonella, 8 de Coxiella, o que dá uma positividade aí, o que rendeu foi 13% de positividade da sorologia. Quer dizer, a prevalência não é tão alta assim, mas é interessante, é uma ferramenta relativamente barata, disponível a sorologia. Nós temos aqui em São Paulo o Instituto Adolfo Lutz, que faz a sorologia pelo SUS ou pelos hospitais privados. Outros estados também têm centros de referência que fazem a sorologia. A sorologia é particularmente importante se o paciente tem gato doméstico, que é o reservatório da Bartonella, ou o indivíduo que vem de zona rural, onde ele pode se contaminar com Coxiella burnetii. Ponto de vista de imagem. Não estou conseguindo passar. Será que alguém pode passar para mim? Então, a gente propõe agora, nos novos critérios, além do eco, o PET-CT e a tomografia cardíaca como critérios maiores, né? O ecocardiograma ainda é o principal exame, é o mais barato, o mais disponível, traz informações importantes, prognósticas, como mobilidade, tamanho da vegetação, que é muito importante, né? E a repetição do eco pode ver aumento do número de vegetações em vigência do tratamento, que é uma necessidade cirúrgica premente. Aqui para ilustrar, duas vegetações aí numa válvula mitral. Vejam o átrio já dilatado pelo refluxo, o ventrículo esquerdo tamanho normal. E lembrar que pacientes com abscesso do miocárdio vão ter um bloqueio de primeiro grau novo no eletrocardiograma. Isso tem uma especificidade muito alta para um abscesso, que indicaria cirurgia de urgência, mas a sensibilidade é baixa. Uma nova tecnologia, a gente tem feito em casos individualizados, é o eco transesofágico por 3 dimensões. Vejam como 2D e 3D, aqui paralelamente, vejam a capacidade de ver uma prótese metálica, o quão ele dá uma noção espacial interessante. Isso pode ajudar muito para o cirurgião, o que ele vai encontrar no intraoperatório para trocar essa prótese valvar. E aqui uma prótese valvar mitral com uma soltura aqui dos pontos e um refluxo paravalvar, e o achado intraoperatório. Veja a semelhança do que foi visto no eco e o achado intraoperatório. Então, uma ferramenta que pode ser interessante nesse cenário, no pré-operatório, para ajudar o cirurgião. E esse é o fluxograma que a gente usa para escolher entre eco transesofágico e torácico. Então, o eco transtorácico é o disponível, inócuo, barato. Ele é usado na rotina em válvulas nativas. Então, se ele vê uma imagem de boa qualidade, é de boa qualidade a imagem, eu vejo a vegetação, isso já direciona para o tratamento. Agora, se a imagem não é boa, paciente com uma janela ruim, DPLC obeso, ou ele é negativo e persiste a suspeita, aí eu encaminho para o esofágico. O esofágico é a primeira linha quando eu tenho prótese valvar, a sensibilidade dele é muito superior ao torácico, ou quando eu suspeito de um abscesso. Um paciente com febre em vigência de terapia, aquela alteração eletrocardiográfica que eu já falei, aí eu preciso do eco esofágico. Se eu não encontrar vegetação e ainda persiste a suspeita, uma estratégia do eco é repeti-lo após 5 a 7 dias. Tomografia cardíaca, essa acho que é a maior novidade que a gente tem nos últimos anos, e essa é uma meta-análise que encontra a sensibilidade para ver vegetações inferiores ao eco, mais de 64% de sensibilidade contra 94% do eco, mas o mais interessante, uma capacidade superior ao eco de detectar complicações, pseudoneurisma e abscesso perivalvar. Aqui, casos nossos de uma válvula nativa mitral, e você veja aqui com a atenuação de partes moles, a vegetação valvar, né? Aqui uma prótese aórtica com as suas hastes e o pseudoneurisma
ao redor, contido por um plastrão inflamatório. Aqui outro caso, veja o abscesso aqui paravalvar com a possibilidade de fistular para a cavidade cardíaca. Aqui uma reconstrução em 3D para ilustrar, dá para ver aqui na saída das coronárias o abscesso, o pseudoneurisma se formando, né? Aqui novamente, dá para ver os pontos de sutura aqui da prótese aórtica e o pseudoneurisma se formando. É possível até numa tomo de tórax de rotina se enxergar um abscesso em muitos casos, né? Depende da habilidade do radiologista. Então vejam, as vantagens disso. No paciente cirúrgico eu consigo ver a anatomia para uma avaliação pré-operatória. A injeção de contraste, quando eu falo tomografia cardíaca, eu estou falando uma angiotomografia de coronária, é o mesmo exame que se faz para ver score de cálcio, tá? Então, eu consigo fazer uma estratificação de risco coronariano para o pré-operatório, é um exame rápido, eu preciso de uma tomo com pelo menos 64 canais para acoplar ela ao ciclo cardíaco junto do eletro, né? Então isso é algo disponível na maioria dos centros. E se eu fizer uma tomo de corpo inteiro, eu vou injetar mais 20% de contraste e eu consigo ver embolização periférica, me aumenta a sensibilidade para diagnóstico com esses critérios menores. Quais são as desvantagens? Eu preciso reduzir a frequência cardíaca do paciente. Nem sempre isso é fácil com o paciente em insuficiência cardíaca ou em sepse, né? Numa tomografia com menos canais, eu preciso baixar bem para 60%, 70%. Isso é 70 BPM. Então, isso pode ser um inconveniente, né? Existe a toxicidade renal do contraste iodado e eu preciso de um radiologista experiente. Acho que falta é a gente começar a usar mais a tomografia quando tem uma endocardite. Eu vejo que ainda é pouco difundido, mas é um exame disponível, bastante interessante. E o PET-CT? O PET-CT também foi uma novidade. Foi um estudo nosso que trouxe a evidência mais poderosa para embasar essa recomendação de adotar o PET como um critério maior. Então, eu vou trazer uns detalhes desse estudo. A gente viu 300 pacientes que chegaram ao PS com suspeita de endocardite, fez PET-CT sistematicamente, 188 tinham prótese, 115 válvula nativa e não usamos contraste iodado. Era o PET-CT sem a angiotomo acoplada a ele. E comparamos então, como se fosse um critério maior de Duke, no Duke na admissão do paciente. Então, me acompanhem aqui. Se a gente for ver em próteses valvares, a sensibilidade do PET cardíaco para ver vegetação foi extremamente alta, 93%, com uma sensibilidade também alta. Então, o PET em prótese valvar, a acurácia foi muito alta. Então, se a gente somasse o achado do PET como critério maior ao critério de Duke, que foi apenas 40% sensível na chegada do paciente, a gente tinha então na prótese 93% de sensibilidade, o que depois disso outros estudos na sequência mostraram a mesma acurácia. O que foi surpresa nessa data é que não havia nenhum estudo em válvula nativa com o PET. E talvez não existia porque os resultados são muito negativos. A sensibilidade que a gente encontrou foi de apenas 22%. Né? Lógico que aí quando eu somo com o Duke na admissão, eu ganho um pouco. Se eu ver as embolias sistêmicas, eu chego a um máximo de 78% de rendimento de sensibilidade, o que é relativo, né? A gente pensou, por que isso está acontecendo? Por que as válvulas nativas a gente não encontra, alguma coisa impede o traçador de chegar? Então olhamos a histologia desses pacientes que tinham endocardite e que tinham PET positivo. Então o PET positivo ele aparecia mais em quem tinha muito polimorfo nuclear na vegetação e pouca fibrose. O SUV concordava com isso. E aí, quando a gente vai ver a histologia entre prótese e nativa, endocardite e prótese nativa, a prótese tem o perfil que o PET quer, que é mais polimorfo e menos fibrose. Quem carreia o traçador é o polimorfo nuclear, daí que a acurácia dele é melhor em próteses valvares. Esse é um padrão de um PET positivo, que seria uma captação focal, como nesse caso, com SV acima de 2,5, ou uma captação heterogênea, né? Aqui um tubo valvar também com uma captação focal, um teste positivo. Aqui um teste negativo, isso aqui é uma captação homogênea normal de uma prótese valvar. Esse é um caso de um paciente que tinha um tubo de aorta implantado recentemente e vem ao PS com infecção da esternotomia. E a pergunta é, será que o tubo também está envolvido com essa infecção?
E o PET-CT mostra a infecção na osteomielite e não vê, essa é uma captação tênue normal da prótese. Então, negativo para o tubo, ele é tratado com desbridamento cirúrgico e antibiótico. Já esse outro paciente chega na mesma condição, implantou um tubo valvar, chega com uma infecção óssea, e aqui sim o tubo também está infectado, ele é submetido primeiro ao desbridamento do tórax, depois é feita a substituição do tubo, confirmada a infecção e tratado por um longo período, teve sucesso. Então, o resumo da ópera aqui, eu diria que o eco, ele é mantido como um pilar diagnóstico. A tomografia, ela aumenta a sensibilidade usada em conjunto com o eco. Ela pode ver vegetação onde o eco não vê e tem melhor acurácia para as complicações. O PET-CT, ele supera as limitações do eco quando eu tenho uma prótese. Tem um ótimo valor preditivo positivo, mas pelos novos critérios de Duke, quando ele é usado com uma prótese que foi implantada há menos de 3 meses, ele é considerado um critério menor, que é uma expectativa que o trauma cirúrgico possa gerar uma captação falso positiva no PET. Então, eu vou trazer um dado aqui que ainda nem apareceu, nós mandamos para o Congresso aí de Medicina Nuclear, que vai ser aqui em setembro, e foram próteses, PETs feitos em pacientes que implantaram prótese há menos de 3 meses. Eram 86 episódios suspeitos de endocardite, que ocorreram em menos de 3 meses do implante, 20 efetivamente tinham endocardite pelos critérios de Duke modificados, 66 não tinham. E a acurácia foi muito boa do PET, 93%. Quer dizer, esse receio de que o trauma cirúrgico gerasse um falso positivo, possivelmente não ocorre. Detalhe que a gente não usa cola cirúrgica, há uma expectativa que a cola cirúrgica possa dar um falso positivo, então isso não foi avaliado nessa casuística. Também é criado um novo critério maior, que é o achado intraóptico, que o cirurgião viu. Quer dizer, se ele viu perfuração, vegetação, abscesso, é contado como um critério maior. Acredito que esse é um critério que vai ter baixo rendimento, porque esse material é encaminhado para a histologia, e lá tem o padrão ouro. Então, acho que não vai ser muito positivo. E dos critérios menores, as novidades são de fatores predisponentes. Entram os cardiodesfibriladores, os marcapassos, as TAVI, as próteses implantadas por catéter, né? Quem teve endocardite prévia é um fator importante de risco que não era contido, agora é admitido como fator predisponente. O que eu diria de interessante, cria-se uma definição melhor do que é um fenômeno imune, que não havia, né? Técnicas de PCR, sequenciamento e metagenômica em amostras não cardíacas, de biópsia de pele, enfim, foi assumido como um critério menor. Aqui está o PET com menos de 3 meses, que não sei se vai perdurar por muito tempo, e quando eu não tenho eco, um novo sopro cardíaco. Aqui a definição do que é uma glomerulonefrite, eu vou acelerar para a gente não tomar muito tempo, e dos critérios não mudou nada praticamente, se são o que é uma endocardite definida, possível, persiste a mesma semelhança. Já estão saindo as primeiras publicações validando esses novos critérios, e aqui a gente vê que mantém a especificidade e a aplicação dos novos critérios aumentam a sensibilidade no diagnóstico, mas nessa casuística, veja só, 56% dos pacientes fizeram PET, 30% fizeram tomo, são estudos retrospectivos. Então, provavelmente a gente vai ter uma sensibilidade até maior se a gente fizer isso de maneira mais frequente, né? Então, como resumo dos critérios de Duke, então a gente tem aí uma atualização com os novos conhecimentos que a gente tem em cardiologia e microbiologia. É tido como um documento vivo, que vai ser revisado a cada 4 anos, né? Mas eu lembro que, como está escrito textualmente, é uma ferramenta para pesquisa. Não se deve, na prática clínica, usar os critérios de Duke para uma tomada de decisão à beira-leito, principalmente na chegada do paciente. Lembro que a acurácia dos critérios de Duke na admissão tem sensibilidade de 40% a 50%. É o que nós encontramos, é o que a literatura fala, né? Então, os critérios de Duke não devem substituir o julgamento clínico, né? E a gente traz aqui, então... talvez a gente podia pensar, puxa, mas a gente está elitizando o diagnóstico, né? A gente está trazendo técnicas de alto custo, que para um país como o Brasil, será que isso é disponível, viável, né? Eu fico com a impressão que a tomografia cardíaca, um ecotransesofágico, uma sonda de ecotransesofágico custa R$200 mil, né? Para nós, o cuidado com a desinfecção da sonda é assim, só uma pessoa ou algumas têm a autorização de manusear essa sonda para não danificá-la, né?
E aí, quantos hospitais no Brasil públicos têm eco esofágico, né? Muitos hospitais universitários não têm eco esofágico. Muitos hospitais privados também não têm. E aí, para decidir se fazer um eco esofágico, eu tenho que pôr o doente na ambulância, referenciar para o hospital. Então, é muito importante ter conhecimento onde ele rende mais, onde essas técnicas de maior custo vão valer a pena numa doença que tem alta letalidade. A internação é prolongada, o custo, tanto humano como em saúde, é muito elevado. Então, acho que esse conhecimento de quando aplicar técnicas de alto custo, quando elas são custo-efetivas, é muito importante. Por outro lado, eu queria fazer a propaganda de uma aluna que desenvolveu um método simples, barato, para diagnóstico na chegada do paciente com história clínica, exame físico e exames nas primeiras 6 horas. A Milena está defendendo doutorado agora. Ela estudou, então, de 2011 a 2020, pacientes que chegam na emergência, adultos, com suspeita de endocardite. Então, são 805 casos suspeitos que chegaram ao PS, 530 tinham efetivamente endocardite, e esses são os parâmetros que foram usados para a composição de um score diagnóstico. Então, endocardite prévia, presença de petec, é um sopro, né? Suspeita de embolia ganha um peso maior, tempo de sintomas prolongados e dados laboratoriais simples pontuaram. E ela consegue uma área sobre a curva de 0,8, bastante elevada, quer dizer, parece bastante interessante. Isso com baixo custo, uma curva de calibração boa, e a gente então consegue estratificar um doente em baixo risco, que tem 16% de chance de ter endocardite, e alto risco, que tem 81%. Então, esse paciente de baixo risco pode de repente, ter alta, voltar para checar as hemoculturas. Um doente de alto risco, talvez imponha antibiótico terapia empírica imediata, ou referenciamento para um hospital que tenha cirurgia cardíaca, ou que tenha recursos diagnósticos melhores. A ideia, isso está submetido à publicação, a ideia é usar uma ferramenta também de baixo custo que pudesse ajudar na decisão clínica. Quanto ao tratamento antibiótico, não temos muitas novidades. Diria que endocardite é uma infecção de difícil tratamento. Então, a escolha sempre se baseia, a priori, num antibiótico de alto poder bactericida e intravenoso, né? Algumas pistas de diagnóstico para a escolha da antibiótico terapia empírica são aqui elencadas. Idosos, a partir de 60 anos, a gente tem maior prevalência de enterococo e muda, né, o antibiótico para enterococo e endocardite. Eu preciso de 2 drogas, né, ou aminoglicosídeo ou o ceftriaxone. Usuário de drogas endovenosas, que no Brasil é uma raridade, é muito comum nos Estados Unidos. Como eu já falei, gato doméstico ou indivíduos em situação de rua aumenta bastante a chance de Bartonella, animais de fazenda, Brucella, Coxiella burnetii, e germes hospitalares muda radicalmente a terapia empírica, né? E o tratamento da endocardite eu dividiria em 2 fases. Uma fase inicial, crítica, que são as primeiras 2 semanas. Ali é que a maioria das decisões são tomadas. O diagnóstico, é ali que se compõe o diagnóstico, e 2, a decisão cirúrgica. É ali que ela se apresenta, né? Passada a fase inicial, com um doente com estabilização clínica, aí vem uma fase em que eu tenho controle da CIRS, controle da insuficiência cardíaca, e vou lidar com as complicações, e praticamente nós vamos fazer uma continuidade do tratamento. Para essa continuidade, surgiu um estudo, muitos de vocês devem ter tido notícia, que propõe que o paciente faça uma terapia endovenosa inicial no hospital, e depois foi feita uma randomização para a terapia oral, domiciliar, ou mantida a terapia intravenosa. Esse estudo, ele envolveu, então foi um estudo randomizado, os pacientes tinham endocardite estável, e o tratamento VO foi não inferior ao endovenoso num segmento de 6 meses, e agora eles publicaram um segmento de 5 anos, com a mesma taxa de recidiva. Então, parece bastante interessante. Isso traz a possibilidade de uma mudança grande de paradigma. Quando saiu, eu ouvi assim de corredor que me assustava, dizer assim: puxa, você viu que agora dá para tratar via oral endocardite? Acho que as coisas é um pouco mais delicado que isso, né? Mas a Sociedade Europeia de Cardiologia propõe ano passado que já coloca isso como regra no guideline, se controle da infecção alta para tratamento via oral. Confesso que a gente não tem feito isso, porque acha que ainda carece um pouco mais de solidez. Eu vou dar algum detalhe desse trabalho para a gente ter uma visão mais crítica. Então,
Eles partem nesse estudo de um número grande de pacientes arrolados, 1.500, só 400 foram incluídos no estudo, uma série de exclusões, algumas exclusões inclusive porque a PCR era muito alta, o leucograma era muito alterado, né? E nos critérios de randomização bastava ele ter tomado 10 dias de antibiótico ou estar no 7º pós-operatório pós-cirurgia cardíaca e ter conquistado remissão da febre a 2 dias e queda de só 25% da PCR. Bom, remitir a febre e cair a PCR parece algo fácil de obter, né? Mas na prática, a alta foi dada para esses pacientes com uma média de 17 dias de terapia endovenosa, né? Aquela coisa a proposta do estudo e na prática o que aconteceu. E a maioria dos pacientes tinham válvulas nativas. Então, a primeira ponderação será que esses pacientes não foram de alta curados? A válvula nativa necessitar de 30 dias de tratamento é algo que vem sendo questionado e que provavelmente uma short therapy de 14 dias fosse possível que curasse esses pacientes. Então, doentes com endocardite mais benigna talvez foram de alta curados. E eu tenho receio da aplicação disso num paciente com uma vegetação grande, num paciente com prótese valvar, um micro-organismo muito virulento, e a gente possa ter perdas, talvez careça de uma aplicação no maior número de pacientes. Outro ponto é que as doses usadas orais foram bem particulares. Por exemplo, a amoxicilina, 1 grama 4 vezes ao dia, né? Em associação com rifampicina para estáfilo, para enterococo também amoxil em dose alta com moxifloxacino, para os estáfilos coagulase negativos e áureos resistentes à linezolida, que para nós é muito cara, tanto para o paciente da saúde suplementar quanto para o SUS, né? Então tem alguns inconvenientes. E eles fizeram monitorização de nível sérico, que também não é disponível para nós. Então, eu acho assim, entre o estudo e a nossa realidade existe um degrau aí. Só queria que vocês tivessem uma visão crítica do trabalho, que é o único trabalho que valida. Me parece mais razoável para a nossa prática a OPAT, que é terapia intravenosa fora do hospital para esses pacientes, né? E aí o grupo espanhol está na vanguarda disso. Eles, 3.500 pacientes prospectivamente, 2.279 hospitalizados e 1.268 fizeram OPAT. Quem fez OPAT teve uma taxa maior de readmissão, mas mortalidade e recorrência não houve diferença. E aqui uma proposta que a gente tem feito, me parece a mais razoável: 2 semanas de terapia. Quem tem indicação? Qualquer etiologia, exceto um micro-organismo considerado de difícil tratamento, o MRSA, fungo, BGN multi-R, VRE, né? Se eu tenho complicações graves, ausência de comorbidades graves e os pré-requisitos: negativar as hemoculturas, controle da infecção, belo controle da IC, excluir uma disfunção valvar moderada grave e pelo menos estar no 7º pós-operatório. E o que eu acho importante, em caso o paciente ser monitorizado sobre as suas complicações, ser orientado sobre elas e ter uma avaliação de enfermagem e, mais importante, uma avaliação médica semanal, né? Isso a gente tem feito. O paciente ele recebe até em casa, pelo SUS, a terapia. Na UBS ele sai com um pique, recebe as ampolas de tecoplanina, por exemplo, vai para casa, consulta médica no ambulatório uma vez por semana e recebe a medicação pelo SUS. A gente tem feito isso na prática, assim, numa visão do dia a dia, sem outros problemas. Do ponto de vista de aminoglicosídeo, pouca informação na literatura. Nessa revisão sistemática, você veja só 4 estudos controlados randomizados, um comparativo. A gente tem uma população aí estudada praticamente de áureos e estrepto em válvulas nativas e não vê benefício do aminoglicosídeo como segunda droga e maior nefrotoxicidade. Acho que para enterococo é onde a gente tem mais novidade, em que esse estudo retrospectivo e outros mostraram não inferioridade, estudos retrospectivos, AMP-CEF versus AMP-aminoglicosídeo. E do tratamento cirúrgico, a gente tem as grandes indicações cirúrgicas, né? Acho que a principal é a descompensação da insuficiência cardíaca, inequivocamente. Depois tem o não controle da infecção, o doente que permanece febril a despeito da terapia adequada, presença de um abscesso perivalvário e um doente que emboliza em vigência de terapia. E aí surgiu um estudo que fez uma randomização para a cirurgia,
um estudo de 2012, ele randomizou cirurgia cardíaca nas primeiras 24 horas num grupo particular de pacientes, aqueles que tinham vegetação grande e uma refluxo valvar moderada grave, quer dizer, um doente que já tem uma válvula incompetente, uma vegetação muito grande. Era uma população, o estudo foi feito, acho que na Coreia, mas é uma população semelhante à nossa, baixa idade, muito estreptococo, e ele, quem não foi randomizado para a cirurgia, acabou sendo operado em 77% das vezes, e ele conseguiu reduzir a embolia, a maior parte dela cerebral, com esse procedimento. O tempo está esgotado, eu vou ser um pouquinho mais rápido. Agora, para a insuficiência cardíaca, eu acho que é o nosso grande calcanhar. Quer dizer, se a gente tem uma vegetação grande, um refluxo, operar precocemente, esse estudo mostrou benefício, mas o dia a dia o paciente chega com insuficiência cardíaca, é medicado com vasodilatador e diurético, controla a insuficiência cardíaca, mas ele começa a terapia antibiótica e ele evolui e começa a descompensar IC ao longo do tratamento. Identificar esse paciente que está entrando em descompensação no momento certo para operar é o maior desafio. E se esse timing não é bem ajustado e o doente descompensa, precisa de dobutamina, a mortalidade cirúrgica explode. Então, esse momento de timing é o mais difícil. Tem outro paciente também que chega ao PS sem IC e começa a desenvolver a IC ao longo do tratamento antibiótico. Então, esse acho que é o maior desafio, né? Para avaliar isso, a gente precisa exame clínico diário, cuidado com o aumento da frequência cardíaca, surgirem estertores. Na IC valvar, o raio-x altera e a gente não ausculta crepto, isso é uma particularidade da IC de origem valvar, então o raio-x é interessante, e sempre repetir o ecocardiograma, principalmente micro-organismos de alta virulência, né? Um strepto não viridans, um estafilococo, repetir o eco 7 dias depois, mesmo com o paciente bem. Cuidado para indicar cirurgia num doente que permanece febril, ou está em insuficiência cardíaca, se essa insuficiência cardíaca não vem da febre que o paciente está tendo, se é por anemia, se eu tenho outro foco, uma pneumonia associada, ou se ele está congesto por insuficiência renal aguda, cuidado com esses cofatores. E será que os biomarcadores de IC e de sepse poderiam ajudar nessa predição do mau prognóstico? Então nós estudamos os marcadores de IC comerciais, troponina, BNP, e marcadores inflamatórios, procalcitonina, TNF, proteína C reativa e L6, e vemos que, surpreendentemente, a troponina é que teve o maior desempenho prognóstico na admissão do paciente. Esse foi o estudo preliminar com 97 pacientes, e a gente repetiu esse exame de sangue ao 7º dia de terapia, e aí, além dos marcadores cardíacos serem bons marcadores prognósticos, a procalcitonina e a proteína C reativa, veja, ganham valor preditivo no 7º dia, mostrando que essa má relação, eu estou tratando com antibiótico, a PCR, a Procal não cai, aí elas passam a ser interessantes como um valor prognóstico. Eu acho que isso é muito do nosso dia a dia, né? Dosar o marcador inflamatório no paciente que está em terapia antibiótica. Aqui são os principais fatores prognósticos já tidos na literatura, aqueles que são clínicos, aqueles que vêm de imagem, né? O bloqueio, já falei no eco, e os laboratoriais, os micro-organismos de alta virulência, PCR e BNP. O que vamos ponderar para a cirurgia? O que conta para cirurgia de urgência ou precoce? Micro-organismo virulento, risco alto de embolia, que é vegetação grande, grau de disfunção valvar no eco, grau de insuficiência cardíaca clínica. O que me leva a querer empurrar essa cirurgia para frente? Se eu demorar a operar, quer dizer, se eu postergar o procedimento, eu vou ter o melhor controle da IC, o melhor controle da sepse, eu vou pôr o doente na mesa com o melhor controle clínico, posso ter o melhor desempenho, né? Favoreço a técnica cirúrgica, o cirurgião vai dar ponto num tecido menos friável, tenho menos chance de soltura de ponto e refluxo para valvar no pós-op, né? E vou diminuir o risco de recidiva, vou implantar essa prótese no ambiente já com micro-organismos com menor habilidade de fazer recidiva. De fato, depois de 14 dias de antibiótico, a gente reduz a taxa de recidiva. E para terminar, o que o guideline do ano passado europeu trouxe de novo para a profilaxia. Então, o que nós tínhamos, como era em 2015, a recomendação internacional era profilaxia somente para pacientes de alto risco de morte da endocardite, alto risco de ter endocardite, eram esses grupos: prótese, endocardite prévia, congênito não corrigido e transplantado com valvopatia. A gente fazia amoxicilina, azitroclin, Euclinta para procedimento dentário e não fazia profilaxia para qualquer procedimento nesses pacientes
em trato geniturinário, gastrointestinal e respiratório. O que mudou agora na nova recomendação? Então, reconhece o paciente de médio risco, que para a gente foi bastante interessante no Brasil, que reconhece o reumático, que não era tido no lugar da americana, porque esse paciente não existia por lá. Mas a gente continuava fazendo profilaxia no nosso doente reumático. E agora tem respaldo da literatura para continuar fazendo, lógico, nível de evidência, recomendação classe 1, nível de evidência C, né? Mudou a opinião da turma. Então, entre o reumático, entre os degenerativos, que é um contingente grande agora de pacientes, né? Todos os congênitos, mesmo os corrigidos, e quem tem marca-passo, desfibrilador. Também a profilaxia pode ser considerada, vira 2B, nível C, e voltamos para trás e passa a ser indicada aí, considerada, inclusive, além de geniturinário gastrointestinal, também para pele, biópsia de pele, músculo esquelética. Então a gente voltou a um pouco atrás, vinha se cada vez diminuindo mais o antibiótico profilático, né? E a sugestão de quando vai portar VI transcatéter, cobrir sempre enterococo e áureos, e aí usar vancomicina com profilaxia no procedimento ou amoxiclavolanato. E por fim, eu queria dizer que não tem estudo prospectivo randomizado, placebo controlado para ver a eficácia da antibiótico profilaxia, e o mais importante, a endocardite é 6 vezes mais frequente nas bacteremias do dia a dia do que após um procedimento dentário, etc. O que vale num valvopata é a boa saúde bucal. Eu brinco que o paciente valvopata com prótese valvar, ele tem os dentes de artista de cinema, ele tem que ter consulta semestral com o dentista e fazer uma boa higiene bucal. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Rinaldo. Como é bom ver, né, alguém com tanta expertise falar assim. E a gente tem agora 15 minutos de dúvidas que vão ser enviadas pelo aplicativo. Estamos com 2 expertises aqui na mesa. E antes da doutora Celi, ver as mensagens, eu ia te fazer uma pergunta rápida, via que todo mundo sabe deve faltar hemocultura no mundo, né? E se vocês chegaram a discutir algum plano de contingência em relação a isso, depois a doutora Celi vê as perguntas lá. Olha, do meu ponto de vista, a hemocultura é simplesmente fundamental, né? A gente não consegue ter nenhuma possibilidade de tratamento. Claro, a gente trata empiricamente, hemocultura negativa, várias questões, mas a hemocultura é muito importante para a endocardite, a gente sempre bate o pé em cima disso, né? Então, não consigo pensar no mundo com menos hemoculturas, né? Sei lá, no futuro, a parte genômica, mas eu acho que ainda é uma coisa muito fora do que a gente tem no dia a dia de hoje. Não sei o Rinaldo. Eu acho que para diagnóstico de endocardite amputa aqui o maior pilar diagnóstico, mas acho que o impacto, quer dizer, endocardite é menos frequente do que as bacteremias em terapia intensiva, quer dizer, eu acho que é mais caótico ainda o cotidiano das UTIs, né? Fico assim, extremamente preocupante essa situação. Coletas inadequadas, com um monte de estafilocoagulase negativo, né? Isso que também acaba... Eu não sei se todos os hospitais foram convidados a fazer seus planos de contingência, porque vai acabar a matéria-prima do frasco de hemocultura. Então, é possível que a gente não tenha frasco para fazer o exame, por isso que estamos todos preocupados, né? As perguntas. Bom, nós vamos então passar aqui para as perguntas. Rinaldo, tem 5 perguntas bem desafiadoras para você. Bom, a primeira é do Dr. Paulo Damasco, do Rio de Janeiro, que te parabeniza pela aula, pela palestra. Aliás, você conseguiu fazer um resumo, né, nesse curto período, um excelente resumo. E aí ele te pergunta sobre endocardite por Corynebacterium diphtheriae, porque diz que achou no Rio de Janeiro um paciente com uma hemocultura com identificação para esta etiologia. E suspeita de endocardite. Já tivemos, no caso dele, a amostra positiva da toxina, mas a maioria
sem produtora de toxina. É isso que está escrito aqui, não entendi bem. Todos sem difteria clássica. Tem experiência com isso? Bom, primeiro obrigado para o Paulinho, ele é um amigo, então o elogio vem já a priori da amizade. E agora, não tenho experiência, eu acho que o Paulinho devia divulgar isso, é ótimo para uma boa revisão e trazer dados que num congresso como esse de infectologistas, acho que é um tema bem interessante mas eu não tenho experiência nesse respeito. Também nunca vi. Bom, o próximo é da Maria Kassab, e ela te pergunta sobre o PET-CT. E é uma pergunta interessante que a gente vê muito. O PET-CT é acurado para diferenciar trombo de vegetações? Ao final do tratamento completo da endocardite, com resposta clínica e tempo adequado de antimicrobiano, a presença de trombo em exame de imagem indica conduta adicional? Boa pergunta. E o trombo, existe a endocardite, nós estamos falando de uma infecção do endocárdio, né, do endocárdio valvar ou mural, e existe o trombo infectado, né, que é outra circunstância que pode acontecer, que a gente coloca tudo como endocardite. O PET, a gente não avaliou particularmente o trombo, mas claramente ele vai ter um baixo desempenho, assim como ele tem com válvula nativa. A expectativa é essa. Então, o valor preditivo negativo dele pode ser muito ruim aí. Então a gente não coloca ele, não dá para negar, tem um trombo, tem uma bacteremia, faz o PET dá negativo, eu posso negar que aquilo seja... Não, acho que é um exame que se der positivo, tem o seu valor, mas negativo fica bastante difícil de negar. Quanto ao PET usado como controle de cura, aí não tem estudo claramente desse respeito, e no dia a dia o que a gente vê às vezes o PET é pedido, o médico decide pedir um PET, o doente está em terapia já há mais de 30 dias, o PET persiste positivo. Então, alguns casos tiveram endocardite, retornaram ao PS precocemente com febre por uma suspeita de endocardite que não era, fizemos o PET estava positivo, eu me lembro de 3 ou 4 casos, ele persistiu positivo com o doente curado, né? Então eu acho que esse uso do PET como controle de cura, ele pode ter problemas aí, porque demora a negativar. Isso é algo de opinião pessoal, eu não tenho números para embasar, mas eu aguardaria estudos antes de fazer uso dessa tecnologia para esse objetivo. Perfeito. Temos mais uma outra questão aqui, da Késia Monteiro, que também te parabeniza pela aula, e ela quer saber se houve alguma mudança no manejo do tratamento, principalmente da endocardite com hemocultura negativa. Acho que seria... Vou ouvir a Celi também, gostaria de ouvir a opinião dela, porque a Celi, longo tempo trabalhando no Dante Pazanese, vê um volume de endocardite semelhante ao que a gente vê no INCOR, né? E o que mudou na terapia empírica, eu digo que persiste, olhando a literatura, uma grande confusão, né? Não existe uma homogeneidade assim, na escolha da terapia empírica. O guideline europeu faz uma sugestão, o americano mais agressivo, e como ocorre em outras, vocês sabem bem, em outras infecções. A gente tem usado cada vez menos aminoglicosídeo em válvula nativa, tem usado menos aminoglicosídeo em enterococo, tem usado AMPCEF. Eu tive particularmente 3 casos de enterococo usando AMPCEF que não mantinha febre, troquei a CEF por aminoglicosídeo e respondeu. Mas foi algo assim, anedótico, foram 3 casos. Então, eu teria essa atenção, esse cuidado, se não resposta, antes de indicar a cirurgia, tentar usar o aminoglicosídeo, que é o que é mais sólido, a gente tem maior experiência com as bacteremias. É difícil usar aminoglicosídeo, idoso que tem mais enterococo, é difícil usar aminoglicosídeo por 30 a 42 dias. Então, a AMPCEF foi tem grande utilidade, né? Acho que a investigação de Bartonella para a gente foi assim, uma novidade que entrou na rotina, né? Que rendeu aí 13% de sensibilidade, mas muda radicalmente o tratamento. Então, eu acho que não deve faltar a hemocultura negativa fazer a sorologia, pelo menos para Bartonella, que está disponível, né? E discutir mais a terapia muda, uma endocardite
de apresentação fulminante, que poucos dias de evolução, um padrão agressivo, uma cobertura anti-estafilocócica agressiva, talvez contemplando Camarsa, acho que é uma abordagem, e uma endocardite já com mais de 14 dias de evolução febril, menos necessidade de cobertura de estáfilo, maior atenção para o enterococo e para a streptovíridas. Não vou falar aqui em tratamentos específicos, mas acho que para os infectologistas essa seria o pensamento assim, em linhas gerais. Eu gostaria também de me alinhar com você em relação a isso. A gente tem evitado cada vez mais o aminoglicosídeo e deixado para essas situações onde você tem bacteremia persistente, alguma outra questão, pelas mesmas questões, inclusive alterações auditivas, principalmente em locais onde a gente não consegue fazer o nível sérico de aminoglicosídeo, né? Esse é um problema sério. Então, a gente acaba corrigindo empiricamente e, invariavelmente, o paciente vai ter uma alteração renal. Isso é uma coisa muito comum. Então, a gente tem tentado se desprender cada vez mais do aminoglicosídeo e deixar ele para situações iniciais. A gente tem usado bastante ampicilina e ceftriaxona para enterococo. Praticamente a gente nem usa mais aminoglicosídeo, a não ser em casos específicos. E então a gente tem feito isso porque não tínhamos também a dosagem de nível sérico do aminoglicosídeo. Então, acho que isso é uma prática interessante. Inclusive, nesse novo guideline, a gente estava até esperando que ele fosse sair. Mas aí fica, nossa, não saiu o aminoglicosídeo, né? Mas, se for usar, ainda em múltiplas doses diárias. Os ou dois já tem uma vez ao dia? Já. Eu não me lembro qual diz o quê, mas um fala para você manter de 8 em 8 e outro fala para você, acho que o europeu é dose única diária. A gente acaba deixando dose única diária na nossa prática pela questão da farmacocinética da droga, né? Que bom. Bom, tem mais uma questão aqui. Temos 5 minutos, né? Então, vou dar uma corridinha. Vinícius Ponzio. Outra questão desafiadora. Qual a opinião, vantagem e desvantagem, e se usam o ECG Gated Cardiac CT? Quando a gente fala da angiotomo cardíaco de coronária, é uma angiotomo gateada. Ela está, para eu conseguir registrar o ciclo cardíaco e diagnosticar lá a vegetação, eu preciso de acoplar a tomo com o eletro, né? Então, isso é algo que é necessário. E aí, os resultados todos que eu apresentei são com acoplando esse cenário. O que eu tive um caso que era alguém muito importante com endocardite e trouxeram as pessoas mais importantes do eco para fazer o eco esofágico, e ótimo, uma prótese com endocardite sem complicação, tratamento clínico. E aí a paciente começa a fazer uma febrícula no fim da tarde, 37,2, 37,3 no fim da tarde, no 6º dia de antibiótico. Aí fica, está tudo bem, a paciente ótima, mas essa febrícula. E aí eu desci lá na imagem para discutir, e aí falei, será que a gente faz a angiotomo, vê? Aí o colega da tomografia, ele, não, tem um abscesso perivalvar. Como? Não, eu vi na tomo de tórax, ele viu o abscesso. Aí fizemos gateada, bonitinho, estava lá o abscesso. E era visível na tomo de tórax. Quer dizer, para mim, para nós que não estamos habituados à imagem, é uma surpresa. Mas assim, talvez em alguns casos, mas não precisa nem do arrojo de ter lá angiotomo de coronária gateada. Mas eu preciso de um radiologista feito, né? Porque eu acho que a gente tem que divulgar, fazer mais exame, divulgar para o pessoal da imagem, para que eles também discutam no cenário deles, nos congressos deles, e passam a incorporar. Mas a gente tem que pedir esse exame com esse propósito, e desafiar o radiologista a trazer, a ganhar cancha, experiência com isso. Que é tudo muito novo, né? Mais uma questão aqui, Razek Carranza. Também agradece e está te perguntando se considera factível o uso de ampicilbactam no manejo da endocardite por enterococo sensível, no caso de dificuldade de acesso de ampicilina venosa em alguns hospitais públicos.
O American Heart Association colocou até que AMP e Sulbactam como terapia empírica, né, pelo espectro amplo, né, para estáfilo e enterococo. Agora, não tendo ampicilina, vai usar AMP e Sulbactam. Entendo que usando 12 gramas dia, quer dizer, você vai ter o tratamento, mas eu diria que eu teria que associar uma segunda droga. Tratar endocardite por enterococo e monoterapia, aí eu vejo o risco, eu teria que ser sempre ter um sinergismo, né? Enterococo ele é parcialmente sensível a AMP, monoterapia para infecções graves realmente não é uma ideia. Endocardite, que a vegetação, veja, nem vascularizada ela é, então eu preciso de sempre do aminoglicosídeo ou ceftriaxone associado, até com AMP Sulbactam. Não tenho experiência de achar que essa monoterapia aí com AMP Sulbactam, se dá para dizer isso, seja apropriada. Eu fico até um pouco desconfortável com isso, porque na maioria das vezes o que falta é AMP Sulbactam, até para, né, a cineto, outras coisas, e não a ampicilina. E pelo stewardship, eu acho que já você usar um AMP Sulbactam para um enterococo também é outra coisa desconfortável. Mas, eventualmente, óbvio, se não tiver, é uma opção. Né? Mas isso que é importante, eu acho, não retirar a segunda droga associada, né? Ou a ceftriaxona ou a ampicilina. Outra questão aqui da Tássia, pergunta se é seguro usar teicoplanina na OPAT, uma vez que ele é bacteriostático. Existem estudos porque há uma expectativa que a teicoplanina penetre pior na vegetação em modelo experimental, em coelho. Mas na prática, teicoplanina eu acho que não é usada nos Estados Unidos, né? E a gente tem pouco estudo lá, mas tem estudo japonês mostrando não inferioridade. Eu diria que a gente tem usado no dia a dia há muitos anos, né? E então na prática a gente tem usado, é a opção que a gente tem, né? Para endocardite, para OPAT, né? A dúvida ficaria se a gente usaria 2 vezes ao dia, manteria a dose de ataque, né? Como faz, por exemplo, com a osteomielite, que usa 2 vezes ao dia. A recomendação internacional é 1 vez ao dia. Eu acho que casos com potencial mais difícil de tratamento, vegetação grande, não acho que seria errado tentar a terapia 2 vezes ao dia, poderia se fazer. Mas não, a gente não tem uma resposta ainda concreta disso na literatura. Bem, gente, nosso tempo esgotou. Infelizmente, a discussão está muito boa. Nós temos aqui 2 grandes especialistas, mas eles estão aqui pelo Congresso, né, que está fazendo sucesso. Então, eu queria agradecer ao Dr. Rinaldo e à doutora Celi pela excelente aula e discussão e convidar vocês para as próximas aulas. Obrigado a todos. Viu?